Tudo bom, pessoal? Então, seguindo o tópico sobre pessoa jurídica, a gente vai falar hoje sobre a capacidade e a representação da pessoa jurídica no âmbito do direito civil, né? Antes, só para arrematar o tópico anterior, quando falamos do conceito de pessoa jurídica, apenas no que diz respeito ao surgimento da pessoa jurídica, é importante a gente frisar aqui que existem sociedades, por exemplo, previstas no Código Civil, que o próprio Código Civil trata como sociedades em comum. É assim que o Código Civil ele estabelece ali, a partir do artigo 986 até o artigo 990, porque o 981 já fala sociedade em conta de participação, né? Mas o Código Civil ele trata como sociedade em comum. Basicamente, o que é isso, né? Existe uma pequena diferença entre a sociedade irregular e a sociedade de fato. Essa diferença é uma diferença tratada bastante no meio acadêmico, porque na prática não faz muita diferença, uma vez que o próprio Código Civil já estabelece, já considera essas sociedades em comum, né? Comum em suas responsabilidades, em seus haveres, em seus deveres e assim por diante. Mas basicamente, logicamente, né, vamos dizer assim, por amor ao debate, o que é importante a gente tratar a respeito dessa diferença entre sociedade de fato e sociedade irregular, né? Então veja bem, por que na prática é a mesma coisa? Porque é a questão da falta de capacidade, né? Principalmente em razão de essa capacidade perante terceiros, né? A responsabilização dessa pessoa jurídica ou a falta de publicidade dos seus atos para que tenha reflexo perante terceiros, né? A sociedade, em razão da sua capacidade, ela é adquirida através do registro próprio, né? No órgão competente, seja em títulos de documentos, seja na junta comercial, seja nos órgãos de classe, quando são sociedades não empresárias, né, chamadas sociedades simples, que a gente vai falar no próximo tópico. Mas basicamente, quando falamos em sociedades irregulares ou de fato, significa basicamente dizer que elas não têm registro, né? Agora, por que academicamente falando é bastante importante essa distinção? Pelo simples motivo de que quando uma sociedade ela é de fato, então ela não é considerada uma sociedade de direito. Portanto, se ela é apenas de fato, ela não tem registro. E se ela não tem registro, ela atua no campo das obrigações entre as pessoas que contrataram essa sociedade. Se ela não tem registro, ela não se tornou pública, no sentido de não foi dado publicidade aos atos constitutivos dela. Portanto, não acarreta essa obrigação de terceiros saberem da existência dessa sociedade. Então, ela está apenas no campo fático e não no campo jurídico, tá? Agora, qual que é a pequena distinção que acaba se fazendo em relação a esse tipo de sociedade, ou seja, sociedade de fato que ainda não foi levada a registro, de uma sociedade irregular? Pressupõe-se que a sociedade ela é irregular no momento posterior a alguma situação que tenha acarretado a uma sociedade que anteriormente era uma sociedade devidamente constituída, regular e válida. Portanto, alguma situação que venha a ter ocorrido durante a sua existência estabeleceu a ela uma situação de irregularidade. Essa irregularidade não permite que a sociedade continue com a sua atividade normal, não tenha, portanto, condições de continuidade. Portanto, ela é considerada uma sociedade irregular. Mas se ela nunca veio a ter registro, nem irregular ela é. Ela ainda continua sendo de fato. Essa discussão no campo acadêmico, óbvio, porque na prática, seja uma ou seja outra, não tem como ela continuar existindo ou não tem como dar a ela capacidade jurídica sequer em relação a terceiros, certo? Porque são consideradas sociedades em comum. Nesse caso, os sócios vão responder solidária e ilimitadamente pelas obrigações dessa sociedade. Por quê? Porque não há como você vincular, obrigar um terceiro a saber da existência dela ou aceitar a irregularidade dela para
vamos dizer assim, realizar um negócio jurídico, por exemplo, não é possível, né? Porque ela não tem personificação, ela não tem personalidade, certo? Mas no campo prático, como eu disse para vocês, pouco importa, né? Ou se você chama ela de sociedade irregular, se você chama ela de sociedade de fato. Ela é, para o direito civil, considerada, segundo o artigo 981 986 e seguintes, sociedade em comum, tá? Indo direto ao campo então da capacidade, antes de falar da representação da pessoa jurídica, essa capacidade, a chamada capacidade jurídica, ela é atingida com o efetivo registro, né? E é claro, na sequência, quando a gente for falar de pessoa jurídica de direito público, diferenciá-las das pessoas jurídicas de direito privado, a gente vai falar basicamente quais são as pessoas jurídicas de direito privado e aquelas que têm, vamos dizer assim, que merecem maior atenção para o nosso estudo. A gente acaba comentando basicamente quais são os órgãos competentes que efetivam o registro dos atos constitutivos desses tipos de pessoa jurídica, né? Mas basicamente, quando nós falamos em capacidade, essa capacidade ela é ampla, né? Uma pessoa jurídica ela tem capacidade, por exemplo, de contratar, né, os chamados direitos obrigacionais. Ela tem a capacidade, inclusive, de receber herança. Ela tem a capacidade de causar mortes, adquirir bens causa mortes, né? Ou seja, em razão do falecimento de alguém, quando é deixado em testamento, por exemplo, é perfeitamente possível que uma pessoa jurídica possa adquirir este patrimônio, né? Tanto os direitos patrimoniais, seja ela na condição de proprietária, seja ela na condição de usufrutuária de um bem, ela pode perfeitamente gozar dos direitos patrimoniais também, né? Então, assim, a capacidade da pessoa jurídica, ela se assemelha muito com a pessoa natural, né, nesse ponto. No entanto, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque não é de todo igual o campo dessa capacidade se for comparar com uma pessoa natural. O artigo 52, ele fala inclusive da questão dos direitos da personalidade, aplicando-se às pessoas jurídicas no que couber, né, o que trata a respeito dos direitos da personalidade. O que fala o artigo 52? Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. E se for pensar o que são os direitos da personalidade, imagine vocês, se uma pessoa pode atingir a honra, pode atingir a imagem, pode eventualmente vazar um segredo de uma pessoa jurídica. É possível? Obviamente é possível. O STJ já afirmou entendimento, sumulado inclusive, de que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, ou seja, a vítima, né, de um dano moral. Então é óbvio que a moral, a honra, a imagem da pessoa jurídica pode ser abalada. E sendo assim, ela pode inclusive ter direito à indenização de um eventual dano causado à sua imagem. Então é óbvio, se a gente for analisar a questão do conceito de pessoa jurídica do tópico anterior, né, falando a respeito dessa questão das teorias afirmativas, sim, a pessoa jurídica ela é real, a pessoa jurídica ela é um ente social. A única coisa é a questão da representação física dela, né? Se a gente for analisar e comparar com uma pessoa natural, mas ela tem uma capacidade que decorre de lei. A lei estabelece a criação, o surgimento dessa pessoa jurídica e, portanto, através desse surgimento, dá a ela, reconhece a ela a chamada capacidade. Basicamente é isso, né, quando a gente fala em capacidade. No entanto, se a gente analisar bem a palavra capacidade, é claro que essa capacidade é uma capacidade de natureza especial. É por isso que nós chamamos de capacidade jurídica especial. Veja bem, se compararmos com uma pessoa natural, obviamente algumas situações da vida civil da pessoa natural não cabe à pessoa jurídica, por óbvio. Ela não tem o direito de casar, por exemplo, obviamente não tem o direito de se divorciar, né? Então a pessoa jurídica, analisando dessa forma, em muitos aspectos, ela não pode a ela ser nomeado um curador, ela não pode ser aplicado a ela o instituto da ausência, como nós falamos em alguns tópicos anteriores. Essa capacidade especial é justamente em razão da ausência da forma física, né? Como ela é criada por força de lei, como ela é criada
em razão do autorizativo legal, essa pessoa jurídica ela precisa de uma representação. E quando nós falamos em representação, nós falamos em órgãos de representação, justamente por conta dessa impossibilidade que tem a pessoa jurídica de se fazer presente em um determinado local. Quando ela contrata com alguém, ela contrata através da expressão da vontade, mas apresentada ou representada por alguém, por algum administrador, por algum diretor, pelo seu conselho deliberativo, enfim. Então, esses órgãos de representação são aqueles que dão aso, são aqueles que expressam a vontade da pessoa jurídica, porque ela própria, sozinha, não consegue expressar, né, os seus anseios, as suas vontades, muito embora o seu estatuto social, o seu ato constitutivo vai prever qual é a finalidade que esta pessoa jurídica tem no momento que ela está sendo criada, seja uma associação, seja uma fundação, e nesse caso normalmente dão como objeto social uma entidade beneficente, alguma coisa voltada a alguma necessidade de um grupo social e assim por diante. Uma pessoa jurídica, por exemplo, do tipo jurídico sociedade, ela desenvolve uma atividade econômica, uma sociedade empresária, ou realiza mercancia, né, através do comércio, ou através do serviço, ou através da indústria. Portanto, o fim é a obtenção do lucro mediante exploração de uma atividade econômica. Agora, como fazer expressar essa vontade? Né? Delimitada, obviamente, pelo ato constitutivo, pelo contrato social, pelo estatuto social, através de pessoas naturais, através dos seus administradores, através dos seus representantes. Só a palavra representação aqui, juridicamente falando, ela não é tão correta, muito embora coloquialmente se utilize muito a expressão representado por, né? Aí o nome do administrador, enfim, aquele que vai fazer uso da caneta para expressar a vontade da pessoa jurídica. Né? Por que essa palavra representação ela não é tão correta? Porque quando nós falamos em representação, nós dizemos que alguém representa o outro porque esta pessoa representada, ela é incapaz. Mas a pessoa jurídica não é incapaz. Ela é capaz, ela tem capacidade civil, muito embora especial, mas ela tem capacidade para a realização dos atos. Ela não é incapaz. Portanto, o termo mais correto para se utilizar, isso incluindo, né, o ensinamento de Pontes de Miranda, fala que a pessoa, o administrador que expressa a vontade da pessoa jurídica, ele está, na verdade, fazendo o quê? Apresentando e não representando, porque não é um órgão de representação, mas juridicamente falando, no apuro técnico da palavra, ele está apresentando, é um órgão de apresentação. Pontes de Miranda falava assim: o poder de apresentação que ele tem, né, o administrador, provém da capacidade da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica ela é capaz, mas precisa que alguém se faça presente no ato, no evento, no negócio jurídico para expressar, né, para declarar a vontade dessa pessoa jurídica do qual ele está apresentando, certo? É óbvio que, muito embora seja, né, pelo amor à tecnicidade, o termo mais correto, o termo apresentação, a gente ainda continua falando, e não é justamente por ser uma expressão coloquial, a gente não a considera incorreta, né? Só entende que a palavra apresentação, tecnicamente falando, ela é mais acertada, né? Então, pensando assim, quais são esses órgãos de apresentação ou de representação? Se a gente for pensar aqui no artigo 47, o artigo 47 fala assim: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, é o contrato social, é o estatuto social que vai dizer o que seu diretor, o que seu administrador poderá fazer. Portanto, não pode o administrador realizar um ato em nome da pessoa jurídica, mas desviando a finalidade da qual aquela pessoa jurídica foi criada.
essa finalidade está determinada no ato constitutivo. Essa finalidade, o administrador só vai poder realizar a vontade da pessoa jurídica de acordo com os poderes que estiverem expressamente determinados no ato constitutivo. E assim, ele poderá representar a pessoa jurídica nos diversos atos, né? Nomeando o procurador, realizando o contrato, contratando, demitindo, enfim, praticando, né? Escriturando, praticando todos os atos normais a respeito daquela determinada atividade, né? Essa administração, né, o administrador, ele pode ser ou não vinculado ao quadro societário ou quadro de associados ou não. Vamos imaginar no caso de uma pessoa jurídica sociedade empresária, formada por 3 sócios. Obrigatoriamente um desses ou mais, né, 2 ou até mesmo todos eles podem ser administradores? Podem, mas obrigatoriamente não. Pode, por exemplo, uma empresa, né, uma sociedade empresária ser constituída por 3 sócios, né, um caso hipotético, mas nenhum deles ser administrador. Isso significa dizer o quê? Que esses sócios vão nomear uma pessoa para administrar essa sociedade. Quando nós falamos para administrar essa sociedade, nós dizemos que esta pessoa tem poder de apresentação ou de representação, porque ele tem poderes específicos para expressar a vontade da pessoa jurídica através de todos os atos que ela pratica perante terceiros ou até mesmo internamente. Então, o que o administrador tem? Ele tem a responsabilidade de, através dos poderes definidos no estatuto, definido no contrato, atingir o objetivo, o fim para o qual aquela pessoa jurídica foi criada. Se ele eventualmente praticar algum ato desviando a finalidade do contrato da pessoa jurídica ou do estatuto, ele poderá responder pessoalmente pelo ato praticado, certo? E se tiver mais de um administrador? Aí o próprio artigo 48 do Código Civil trata a respeito. Então fala que se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso, né? Aí se fala em sociedades demais, né, de várias pessoas, e aí você tem que estabelecer um conselho deliberativo, né? Ou então, uma questão de uma sociedade por ações, por exemplo, quem determina, quem delibera a respeito de algum assunto é a Assembleia Geral, né? Ou a Assembleia Geral, ou atos que não sejam de competência privativa da Assembleia, o Conselho de Administração. Mas imagine, por exemplo, sociedades menores, como sociedades empresárias, né? Do tipo limitada, por exemplo. Se ela for constituída por 2 ou 3 ou 4 sócios, eles podem ter a administração, ainda que de várias pessoas, essa administração ser realizada de forma individual. Isso significa dizer, se qualquer um dos administradores que se fizer representar a sociedade, poderá fazê-lo de forma completamente regular. Ou seja, apenas uma assinatura, apenas um administrador que se faça presente ao ato, né, praticando o ato em nome da pessoa jurídica, este ato sim será considerado válido, salvo se o contrato social exigir a presença de pelo menos 2 administradores. Daí não se chama representação ou poder de firma individual, mas sim através de uma administração conjunta, certo? E se não houver administrador, por algum motivo, imagina o falecimento do único administrador, do único diretor, da única pessoa que tinha poderes para praticar os atos em nome da pessoa jurídica. Aí o artigo 49 fala justamente isso, que é requerimento de qualquer interessado, o juiz poderá nomear uma pessoa, né, ainda que de forma provisória, um administrador provisório, até que se estabeleça o novo responsável, a nomeação de um outro administrador para aquela pessoa jurídica. Então é basicamente isso, né, no que diz respeito à capacidade e à representação ou apresentação da pessoa jurídica, certo? Próximo tópico, vamos falar sobre a classificação das pessoas jurídicas. Classificação, pessoa jurídica de direito público, interno, externo, enfim, as pessoas jurídicas de direito privado, segundo aquela ordem do artigo 44 do Código Civil. Ok? Até lá. Tchau, tchau.